Bom, pessoal, deu aqui o nosso horário. Eu acho que a gente já pode começar aqui o nosso webinar. Acredito que ainda tem aí bastante gente que vai conectar aí ao longo dos próximos minutos, né? Deu às 6 horas agora. Uhum. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui gravando, está transmitindo ao vivo pelo YouTube. Esse webinar ele vai ficar salvo aí no nosso site, YouTube. Os links vão ficar disponíveis, então acredito que a gente já pode começar. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos. É uma satisfação aqui para nós apresentar esse webinar, organizar ele. E a ideia é apresentar um panorama sobre a atual situação dos diversos segmentos do varejo. O varejo é um setor que ele é bastante grande, dentro dele tem diversas subdivisões. Umas foram muito impactadas e estão sendo cada vez mais impactadas com a crise gerada pelo Covid-19. Outros setores, eles estão saindo mais fortalecidos. Tem um velho ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, e isso aqui literalmente é o que a gente está vendo na prática. Então, em nome aqui do nosso escritório, do Mazzucchi Mello, nós agradecemos a presença de todos, e eu agradeço especial ao Douglas Dueck, que aceitou o convite para esse bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que o conhecimento dele, a experiência vão ser muito, muito, muito relevantes aqui ao longo desse webinar. Obrigado você, doutor André. É um prazer a gente poder contribuir e fazer bastante coisas assim, e levando conhecimento para o público, né? Então, conhecimento difícil, muitas vezes a gente brinca que crise não se ensina na escola de administração. Então, se eu estou ali no meio da minha... eu tenho despesas, tenho faturamento, e se fica negativo no meio? Essa informação, imagina se alguém fez uma faculdade de administração, não tem esse conhecimento, o próprio administrador e o gestor de empresa, ele planeja crescimento, ele planeja como é que ele vai expandir, ele não está preparado normalmente para um momento de crise. Então, acho que a gente contribui aí com o conhecimento de quem vive crise no dia a dia, mais do que obrigação da gente fazer isso daí. É verdade, verdade. O sentimento aqui é recíproco. E só fazendo uma rápida apresentação aqui da composição do webinar, vocês viram que temos 4 painelistas aqui. Então, aqui do lado do Mazzucchi Mello estamos eu, André Gerusalmi, eu sou sócio responsável pela área de mercado de capitais, direito bancário, direito corporativo do escritório. Também está comigo aqui os meus sócios, Vitor Ferrari, responsável pela área de recuperação judicial, reestruturação de empresas. Está também aqui o nosso sócio Leonardo Neri, responsável pelas áreas do contencioso civil, direito desportivo, também assuntos relacionados ao privacy, implantação de LGPD, e, obviamente, Douglas Dueck, CEO, fundador da Quist Investimentos. A Quist, uma das maiores consultorias em turnaround financeiro, operacional do Brasil, tem diversos projetos já de sucesso e uma larga experiência em reestruturação de empresas no ramo do varejo. Quiser fazer uma apresentação sua também, Douglas, fica à vontade. Não, acho que é isso. A gente é uma casa de reestruturação, então a gente tem um fundo onde a gente basicamente compra empresas que a gente acredita que consegue reestruturar e vender. Então o fundo hoje também, como todo mundo, vai sofrer. A gente tem aí conversas diárias com nossos investidores e a gente sabe que vai sofrer. Em paralelo, a gente tem uma área de assessoria para reestruturação de empresas, onde a gente atua aí como assessor nessa reestruturação, trazendo o conhecimento que a gente faz para a gente e para os outros. Então, se de repente, por qualquer motivo, a gente não consegue fazer um investimento na empresa, seja a gente não gosta do setor, a gente no momento já tem uma concentração naquele setor, mas mesmo assim a gente pode trazer aí o que a gente faria para a gente se a gente comprasse, o que a gente pode fazer para o proprietário da empresa, e a gente acaba prestando isso como um serviço, né? Que é a nossa área de reestruturação, aí como assessoria. Então, a gente tem aí hoje uma série de empresas que a gente está tocando, hoje são quase 45 projetos a nível Brasil, temos um time enlouquecido por reestruturar a empresa, a gente pesquisa isso, a gente desenvolve isso, o webinar é parte disso, a gente está vivo, a gente brinca que a gente acultura o mercado.
quando a gente começou a fazer reestruturação em 2008, que foi a fundação da Quist, vocês tentavam explicar turnaround, reestruturação, era uma coisa difícil, a lei não era muito nítida, tinha saído da lei de 2005 lá mudando a recuperação judicial. Então a gente está novo nesse mercado, que é novo no Brasil. Se você olha pelo menos os Estados Unidos como benchmark, a gente está 30, 40 anos atrás. Então, hoje você ainda fala de uma recuperação judicial, às vezes é um palavrão, e depende do como você está falando, não. Então, a gente está falando de uma recuperação judicial de varejo. Então, todo mundo tem uma malinha da Samsonite em casa. 2009, capital aberto na Bolsa de Valores, está num ponto ruim do ciclo, a gente vai precisar fazer o Chapter 11 ou a recuperação judicial que é deles lá. Hoje em dia ainda tem lá, sei lá, 10, 5 mil lojas Samsonite em qualquer lugar que você vá e a empresa está operando. Então, a gente está aculturando esse mercado, entendendo as ferramentas de reestruturação para o mercado em geral, né? Isso aí. Bom, só passando então rapidamente aqui o formato do webinar. A ideia é fazer realmente uma mesa redonda, ter uma conversa leve, a gente não quer aqui explorar também detalhes técnicos desses processos que são muitas vezes muito complexos. Então, nós vamos apresentar um breve panorama dos impactos que novas medidas que surgiram agora recentemente tiveram no âmbito do varejo. A gente vai dar uma explicação também rapidamente dos impactos negativos que geraram eventuais medidas de resgate. E também queremos explorar um pouco das perspectivas, saídas, inclusive judiciais, para as empresas que se encontram em dificuldades financeiras, em eventuais impactos no âmbito do direito do consumidor. Estamos falando de varejo, então o direito do consumidor é algo que tem um impacto bastante relevante. E também com relação aos reflexos na cadeia de produção, transporte, logística, enfim, diversos aspectos que são todos muito importantes relacionados ao varejo. Após a exposição aqui dos temas, cada um vai falar aquilo que entende melhor. Nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas, tanto para quem está no Zoom quanto para quem está no YouTube. Existem as ferramentas aí para fazer as perguntas. Fiquem à vontade para mandar elas durante também a explicação. E ao final a gente vai responder todas as perguntas que forem enviadas. Então, se me permitem aqui abrir um pouco aí sobre o que aconteceu recentemente relacionado aí a medidas do Covid-19, queria começar com um tema que é mais sensível, que é aquele tema que tem o impacto no bolso. Quais foram as medidas e os impactos das restrições de crédito? E é até curioso a gente falar em restrição quando a cada dia a gente acorda com uma notícia de novos estímulos e novas promessas de dinheiro no mercado. Bom, primeiro, a necessidade desses estímulos, obviamente, ela vem por uma paralisação de parte das atividades do varejo. E, como eu mencionei anteriormente, o varejo ele se divide em diversos setores. Existe o varejo de bens chamados essenciais, vamos dividir aqui de uma forma bem grosseira, mas é a forma que ela está aí também na boca do povo, que está na moda recentemente, né? O comércio, o varejo essencial e o varejo não essencial. Eu vi que o pessoal da Quist publicou, não sei se foi hoje ou ontem, Douglas, mas vocês publicaram aí um report, né? Que vocês inclusive trouxeram aí aquele desenho dos diversos setores, inclusive vários subsetores do varejo, né? Quais vão ser mais impactados e quais vão ser menos impactados. Exato. Então, obviamente, setores menos impactados dentro dessa crise são aqueles setores dos bens mais essenciais. Então, varejo relacionado a alimentos, artigos relacionados à saúde, limpezas, cuidados pessoais, higiene pessoal principalmente, não preciso nem falar que quem resolveu fazer álcool gel nadou de braçada. Ouro em gel agora. Ouro em gel, exatamente. E esses setores, eles não só não foram tão impactados, como eles estão nadando de braçada.
não se sabe até quando, mas só que eles tiveram um impacto pequeno, um impacto negativo baixo. Para a gente ter uma ideia de números, André, supermercados, a gente tem um número que saiu recentemente de uma operadora de cartão de crédito, tá? Então, falando dessa parte que teve um efeito positivo, o supermercado subiu em média 20% as vendas do supermercado e as farmácias e drogarias uma média de 15% nesses últimos 15 dias. Então, que teve um efeito direto nesse supermercado e nessa drogaria que vamos chamar, que são os principais aí desse bens essenciais. E a gente lia até uma brincadeira na internet que foi muito legal, que a gente sofre agora uma crise econômica porque as pessoas estão consumindo só as coisas essenciais. Então, não tem uma compra compulsiva, uma coisa de não necessidade. Mas então, esses dois setores aí foram os únicos dois que, nesse demonstrativo, nesse report do cartão, de uma operadora de cartão de crédito, que ficaram positivos, que eles tiveram um acréscimo aí nas vendas. Nossa, bom dado esse. Realmente, é curioso que com todas essas medidas de restrição na circulação, teve um aumento nas vendas, né? As pessoas, elas realmente não podem deixar de ir no supermercado para comprar comida para o dia a dia. Elas Sim. E nesse report estava lá, além do que você comentou, saúde, higiene, beleza? Também tinha o e-commerce, ele tendo uma relevância aí, talvez para manter as outras coisas. Então tem uma venda ali que ele está classificando como e-commerce, que pode ser de tudo, se acabar o cabo do seu computador ou o que quer que seja, que talvez vai ser o acessível agora, né? Ótimo, realmente. Bom, essa é a parte boa da história, mas tem a parte ruim, e que é a parte aí que está atingindo a maioria das pessoas, né? O varejo, é difícil falar em não essencial, mas é aquele varejo que ele realmente não é o pão de cada dia. Então, esse varejo não essencial, ele tem uma forte baixa e teve um impacto realmente muito relevante. A gente está falando aqui do setor têxtil, setor de vestuário, bens duráveis, automóveis. Sim. Enfim, principalmente, inclusive o varejo, que ele se apoiava exclusivamente em lojas de rua. A gente precisa lembrar que todo esse processo de transformação em e-commerce e digitalização das lojas é algo que ele não atingiu ainda a totalidade do varejo, longe disso. Sim. Então, quem atua aí com lojas de rua, shopping centers, e tiveram que fechar as portas, foram muito impactados. O online, como o Douglas disse, ele permanece, tem até uma tendência de alta, mas infelizmente muitos varejistas não estavam preparados para isso, e também tem aí gargalos que a gente precisa considerar nas esferas da logística, transporte, que também, tratando de Brasil, não é algo fácil. Sim. Para a gente ter uma outra ideia de números, rapidinho, desses positivos, tinha 10 setores analisados, então 2 tiveram acréscimo, os outros 8, e o acréscimo foi de 20%. Para a gente ter uma ideia, o pior de todos é o vestuário, com 91% de queda desses 10 setores analisados. Então, vestuário está com 91%, e depois estacionamentos, que as pessoas não estão circulando, o estacionamento ele está classificado aí nesse varejo ali. Então, são os 2 piores, com 85% o estacionamento. Então, quem tinha o estacionamento, realmente loja de shopping, etc., está sofrendo bastante. Muito bom. Esses setores atingidos, obviamente, eles precisam de caixa para continuar o negócio. E essa necessidade de caixa, ela foi talvez a primeira questão a ser tratada pelo governo de uma forma mais imediata, e como eu falei, cada dia tem novas medidas que tentam ajudar com o caixa das empresas. A gente pode falar tanto em medidas relacionadas à suspensão no pagamento de tributos. Empresas simples, elas tiveram a suspensão desse pagamento, então, por um certo período que ele pode ser prorrogado, as empresas que estão enquadradas no Simples, elas vão deixar de pagar os impostos. E também existe aí um aspecto relacionado ao trabalhista, com relação às empresas que elas podem suspender pagamentos na folha de funcionários, suspender contratos de trabalho, enfim, isso aqui é um tema que é bastante extenso e não é o nosso objetivo aqui falar sobre todas as medidas trabalhistas. Mas recentemente, eu digo recentemente, esse fim de semana,
a gente viu que o BNDES ele estampou várias manchetes de jornal, porque tiveram algumas medidas para liberar recursos no BNDES. A expectativa é que a liberação desses recursos, principalmente para os bancos privados, ela aumentasse a disponibilidade de crédito para quem precisa. Mas a realidade foi exatamente o oposto. A gente viu que os bancos, eles não só não liberaram créditos, como eles aumentaram, muitas vezes, as taxas de juros, restringiram o acesso ao crédito e, inclusive, naqueles agentes de mercado que não são necessariamente instituições financeiras, então aqui a gente está falando de FDICs, factorings, o crédito secou na maioria desses players. E não só isso, eles estão muitos numa situação muito delicada porque começaram a sofrer com inadimplemento na carteira de recebíveis que eles já tinham contratado antes. Então, foi um efeito em cascata. Parou de receber, secou o crédito, aquela pessoa que precisava descontar um recebível junto com o FDIC não consegue descontar com nenhum FDIC, não tem disponibilidade no mercado, os agentes tradicionais, bancos, etc., não estão liberando crédito, então a gente tem aqui um problema que não tem onde achar crédito por enquanto. Verdade. De qualquer forma, essas medidas elas são positivas e aqui a gente está falando de um processo em andamento, né? As verdades, elas muitas vezes são uma coisa no anoitecer e quando amanhece elas são outras. É verdade. Mas para você ter uma ideia, André, o que acontece no Brasil? A gente tem alguns poucos bancos, eu estou sempre na diretoria, presidência dos bancos, então vou afirmar aqui, posso ser odiado, mas a verdade é que os bancos vão sempre olhar para os seus próprios umbigos e a gente tem uma concentração muito grande. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje tem mais ou menos 6 mil bancos. Então, na crise, lá em 2008, tinham 6.500 bancos. Faliram 500 que não foram resgatados, etc. Mas a gente, então, tem uma concentração muito grande. E a gente tem uma lei que é a Basileia, a regra do Banco Central para os bancos, ela é realmente mais pesada. Então, exemplo, hoje um banco pode se alavancar, às vezes, 10, 11 vezes o seu PL, quando nos Estados Unidos, às vezes, pode alavancar 40 vezes o seu patrimônio. Aqui as regras são um pouco mais complexas, o que faz os bancos não quererem repassar o crédito agora. Então, na minha opinião, só vai funcionar se o BNDES pegar e contratar todos os gerentes que os bancos vão mandar embora agora e começar a fazer, ou via BNDES, ou governo, Tesouro, um acesso a crédito direto. Porque esse crédito não vai chegar nas empresas. O FDIC, uma Factory, ele tem um capital próprio. E hoje, os donos ali do dinheiro ou investidores estão com medo de realmente perder esse dinheiro. E até a gente tem escutado recentemente, e se tiver uma moratória, eu emprestei um dinheiro nesse período, 1, 2, 3 meses, e eu não puder nem cobrar, nem executar, vai falar, olha, mas desculpa, estava no corona, né? Vamos ser um pouco razoável. Então, isso acelera a crise, porque os bancos vão tirar dinheiro do mercado, os fundos vão tirar dinheiro do mercado para se proteger, o banco com medo dessa corresponsabilidade de, poxa, mas você deu o crédito, você não analisou, vai ficar aquela briga, mas eu dei o crédito porque você queria estimular o mercado. Então, esse crédito não vai chegar no mercado, o brasileiro vai continuar sofrendo o que sempre sofreu, só tem crédito, ou a gente sempre brincou, só vi BNDES quem era amigo do Lula, tinha essa piada no mercado. Então, se você não é amigo do Lula, não tem BNDES, porque na prática ele não chegava nas empresas, já não chegava. Hoje, e aí bons projetos não conseguiam, como vai ser a empresa que está em dificuldade? E André, a gente que toca em muitas recuperações judiciais, como vai ser a empresa que já estava em dificuldade? Se vai ficar ruim para um varejista ou que não é varejista, que não estava em dificuldade e hoje viu o seu caixa sendo preso, suas 50 redes de lojas, 50 lojas nos shoppings, belíssimos shoppings fechadas, como é que é para quem já estava em dificuldade? Como é que vai ser esse dia a dia? Então, assim, a verdade é que o estímulo tem que ser feito de outra forma para que no Brasil ele realmente aconteça, entendeu? Uhum, é verdade. Isso, Douglas, só para pontuar a questão do fornecimento de crédito, ontem teve uma decisão muito importante aqui no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, aonde uma juíza determinou que o banco deixasse de cobrar as faturas
as faturas e liberasse o crédito ali garantido, tá? Isso Sim. fora de uma recuperação judicial, né? Então, nós estamos falando aí de uma alteração do procedimento total, né? Onde a empresa, ao invés de seguir por um caminho e demandar da forma correta, eu teve uma liberação aí por uma forma totalmente diversa, né? Sim. Decisões do corona, né? Mas a gente está falando talvez de uma decisão, doutor, que o cara já tinha o crédito funcionando e aí teve um bloqueio e um novo crédito. Esse novo crédito não vai chegar nas empresas. Então, esse daí era o cara falando assim, olha, vai dar problema, o banco falou, dá uma travada. A juíza, com bom senso em cima do corona, talvez pensando no todo, teve uma decisão aí acertada. Mas o cara que vai solicitar o crédito hoje, esse crédito não vai chegar. A gente hoje, atuando em várias empresas, já fizemos solicitação. Então, a gente inclusive fez um materialzinho, passou para os clientes como era para solicitar, direto nos bancos, os grandes bancos iam ser os repassadores. Fizemos contato, todo mundo respondeu que ainda não tem informação, que esse crédito não tem, assim que tiver informação vai ver. Por quê? Porque os bancos não vão repassar. E as empresas que já estavam em dificuldade, no mercado brinca, vendendo almoço para comprar janta, não tem nem almoço e nem janta. Como é que vai fazer? Então, vou dar um exemplo hoje rápido, a gente está falando de varejo. Tive um call essa semana, uma rede de lojas de roupa que é muito conhecida, principalmente em São Paulo, ele mora em São Paulo. Ele falou, Douglas, o que eu faço? Imagina assim, o meu caixa ele é circulante, eu tenho um pouco em dinheiro, eu tenho estoque, eu tenho as coisas acontecendo, cartão de crédito, etc. O meu estoque não consigo virar dinheiro. E ele é dinheiro para mim comum. Então, eu tenho um caixa para 10, 15 dias. O que eu faço? Eu tenho 10, 15 dias. Isso, não falando de uma semana atrás. Então, a decisão deles fazerem como fazer e o que priorizar é assim, eu brinquei, a gente tem uma garrafinha de água e vai atravessar o deserto. Se eu tentar pagar todo mundo, não vou pagar. Vou priorizar hoje, como eu fico vivo para atravessar o que a gente ainda não sabe se são 60 dias, se são 90 dias, como eu fico vivo lá na frente. Então, realmente eu vou precisar machucar o que não é o que a gente quer, os trabalhistas, eu vou precisar não privilegiar algumas pessoas, porque não adianta eu dividir a garrafinha de água que vai todo mundo morrer em 15 dias. Então, a gente está tentando hoje fazer um plano de contingência para ele, que hoje nem envolve processos judiciais, mas assim, um comitê de caixa, o que eu pago e o que eu não pago, porque eu tenho 1 milhão e 10 milhões de conta para pagar. O que eu pago com esse 1 milhão que vai me deixar vivo? Possivelmente não é o aluguel, porque o aluguel todo mundo vai ter que renegociar. Possivelmente o trabalhista, a gente vai então usar algumas medidas, fazer o que for para poder organizar a empresa e a gente aí poder ficar vivo do outro lado. Não estou, de novo, falando de uma empresa que já estava em recuperação judicial, que vai sofrer muito, que não consegue trocar duplicata e a gente não consegue mesmo. A gente está, como consultor, pedindo troca de duplicata e a resposta de alguns FDICs é, Douglas, a gente teve um pedido de saque de 400 milhões de investidores do meu 1 bilhão que eu tenho aqui no tamanho do fundo, eu estou mandando 40% dos meus gerentes embora e vou fechar 6 filiais pelo Brasil. Então, o FDIC está se protegendo com a mesma garrafinha de água do que as outras pessoas. Só que o crédito que já não chegava nas empresas, hoje ele é muito dificultado. Verdade. É verdade. Acho que vale até a pena pegar o gancho e falar rapidamente, só algumas das medidas que foram tomadas aí nos últimos dias, e que elas são, de certa forma, positivas. Óbvio que ainda estão mancas, né? O dinheiro, bom, você falou perfeitamente, o dinheiro não está chegando em quem precisa chegar, mas são medidas positivas. Então, a primeira que eu destacaria é a medida provisória 944, agora do último dia 3 de abril, gerou aquele crédito adicional para os bancos para financiar a folha de pagamento, né? Juros de 3,75% ao ano. O risco, nesse caso, ele foi compartilhado entre BNDES e bancos, o que é uma coisa que a gente não tinha visto até então. Mas, de qualquer forma, nesse caso, ele não é a medida ainda perfeita, né? O banco, ele participa e, vamos lá, o negócio do banco é emprestar dinheiro a juros. Por que o banco vai emprestar dinheiro com juros tão baixos, sendo que ele vai ter que arcar com a recuperação de um eventual inadimplemento de um risco alto?
porque ele vai arcar com uma participação tão pequena. Então, apesar de ser positiva, a gente vê com um certo ceticismo essa medida. É conflitoso, por isso que tem que ser alguém que não está querendo ganhar dinheiro, exemplo, o BNDES, para tentar colocar esse dinheiro no mercado. Nem que se ele fizer, de novo, outras regras para que esse dinheiro chegue sem o banco ser corresponsável, ou eu vou botar aqui um superintendente do BNDES dentro de cada banco, que aí ele vai aprovar e o banco não vai ser tão responsável assim, do jeito que está, não funciona. A medida não funciona. Eu acho que isso até é o desafio futuro, né? Que é justamente fazer com que o dinheiro chegue nas empresas. A gente viu, acho que no fim de semana, uma matéria que justamente o Ministério da Economia está pensando em como fazer para fazer o empréstimo diretamente para as pessoas, porque não seja necessário esse correspondente bancário, né? Que é o papel aí do banco privado. Porque enquanto tiver um conflito de interesses, vai ser muito difícil que esse dinheiro chegue. O banco sempre é para o lado dele quando tem esse conflito em qualquer lado. Ele é muito forte, ele é muito pesado, Sim. Ele vai enfrentar quem for. E aí Exatamente. As empresas que ele já... É assim, vamos ser sinceros, os bancos foram os únicos que fizeram 28 bilhões de lucro no ano passado, cada um 25 bilhões de lucro, sem produzir um parafuso. Então, é assim, os juros são inigualáveis no Brasil, possivelmente é melhor do que vender droga ter um banco, se você conseguir operar direitinho, óbvio que tem análise de risco, etc., mas é muito difícil de a gente conseguir operar num banco se você já está ok, é difícil de você ter as linhas necessárias, muitas vezes você não consegue crescer como deveria. Agora, na crise, ele simplesmente vai pensar no umbigo dele, fechar a porta e falar, olha, eu também estou pensando na minha água aqui. É verdade. E eu também queria pegar outro gancho, Douglas, que você comentou aí sobre a questão dos resgates, dos FDICs. Eu estava até discutindo aqui com o pessoal no escritório nos últimos dias essa questão, e é muito curioso, porque a CVM ela também vai ser acionada a dar uma resposta com relação à falta de liquidez. E quando a gente fala em FDICs, a gente está falando justamente em regulamentação da CVM. A gente precisa lembrar que tem instrução 356 da CVM, que é justamente a norma geral dos FDICs. E Sim. Uma das obrigações da 356 é justamente que pelo menos 50% do patrimônio líquido do fundo esteja alocado em direitos creditórios. Sendo que tem também uma limitação lá de 20% por emissor, né, para evitar a concentração. Mas pensando aí num cenário em que tiveram muitos resgates desses fundos, que o dinheiro que estava depositado num fundo high yield, como um FDIC, ele acabou indo para investimentos mais conservadores, foi para dólar, foi para ouro, por aí vai, provavelmente vai ter um desequilíbrio nessa alocação de diversos fundos, principalmente dos fundos menores, que eles podem eventualmente ter uma dificuldade muito grande. Isso aí, no limite, pode gerar, inclusive, uma liquidação forçada desses fundos. Então, inclusive, alguns já estão sofrendo algumas coisas desse tipo. Então, quando eu tenho um pedido de 400 milhões de resgate, porque qualquer que seja o motivo do investidor, ele está com medo, ou era onde ele tinha um dinheiro, vamos dizer ali, mais que ele consegue ver o valor, porque ele perdeu lá 30%, 40% em alguma ação, então ele pediu dinheiro, fica uma fila de resgate. Se o fundo tem dinheiro em recebíveis, esses recebíveis vão acontecer agora, o fundo vai receber e quem pediu primeiro vai recebendo essa fila de resgate. O que também dificulta que esse FDIC tenha dinheiro para operar hoje, porque primeiro ele vai pagar os resgates e depois ele vai poder fazer uma operação nova. Fora que esses títulos hoje, eu vou te dar um exemplo, eu faço parte de um comitê de um desses FDICs. A gente teve 14%, sou sócio do FDIC, tá? A gente teve 14% de inadimplência numa carteira que era antigamente entre 1% e 2%. Isso de março do mês passado. Então, ou seja, o que eu já faria, o que é normal, eu vou ter essa inadimplência, como vai ser abril, como vai ser maio e qual a dificuldade de a gente fazer isso. Então, assim, eu não vou ter o dinheiro para devolver para o investidor. E se o investidor quer o dinheiro dele de volta, eu não vou ter dinheiro para trocar duplicata ou fazer qualquer outra coisa. Muitos, está certíssimo, vão ser liquidados, porque ele vai ficar totalmente disparo do que é a regra do estatuto dele e ele vai precisar ser liquidado. A CVM vai fazer. Muita gente, André, que investe em FDIC, na prática tem muito dinheiro, às vezes nem sabe exatamente o que faz.
Agora, ele vai falar, puxa, mas não tem liquidez? Como assim não dá para pedir meu dinheiro? Vai ficar um outro alvoroço ali, entendeu? E alguns deles que estão abertos a mercado, então que você pode investir por qualquer plataforma, que eu não preciso dar o nome aí, que bota, nós somos o maior banco do Brasil, você vai conseguir colocar, o cara podia investir no FDIC sem saber o que é. Agora vai ter uma quebradeira, né? Perda que o cara falou, mas você lembra que a senhora apertou um botãozinho, eu aceito? Podia perder o dinheiro. Nossa, mas eu não vi isso. Não, mas estava escrito que era um fundo de risco, que a senhora podia perder o dinheiro. Não, mas esse não era o da ação? Falou, não, o FDIC também. Tinha ali algumas... É um cenário parecido com aquele que a gente viu há uns meses atrás, quando as taxas de juros elas começaram a reduzir de uma forma mais consistente. Tinham aplicações ali muito pesadas, principalmente em fundos de crédito, fundos de crédito privado, principalmente. Vários desses fundos investiam em debêntures, ou seja, é algo parecido, mas essas debêntures tinham prazos de resgate diferentes daqueles do prazo de resgate do próprio fundo que comprava esses papéis. Então, esses fundos ficaram numa situação muito difícil de descasamento, porque eles tinham, eventualmente, um prazo de resgate com o investidor do fundo muito curta, e, por outro lado, um prazo de resgate longo com aquele papel que ele tinha na carteira. No caso dos FDICs, eu acho que isso é ainda mais grave, porque muitos desses papéis que o FDIC ele carrega mal tem resgate. Muitas vezes, são títulos estressados, então não tem, muitas vezes, de onde tirar. Então, eu acho que a situação é ainda mais grave. Tem um título, vamos fazer aí o inverso. Ele tem um título que é de uma rede de lojas, que vai cair na data tal, que a gente já falou que a rede de loja vai tentar pagar poucas contas, não vai pagar o aluguel, vai pagar talvez metade do salário, o que for. Ele não vai pagar um título, talvez, que foi confirmado, que na época era bom, ele não vai pagar. Então, a gente vai ter isso atacando diversas maneiras, entendeu? É verdade. E eu queria também aproveitar aqui que a gente está falando sobre resgates, dificuldades, pegar um gancho, na verdade, para um outro assunto, que ele também tem a ver com essas disparidades que o mercado apresenta. Eu queria ver com o Vitor a questão de eventuais locações que vão ter que ser aí os contratos rescindidos às pressas, eventualmente não vai ter de onde tirar dinheiro para poder manter a loja pessoal. Eu acredito que a rescisão dos contratos é uma coisa muito grave, né? Eu entendo que tanto o locador quanto o locatário, eles pretendem ver uma luz no fim do túnel, né? Rescindir o contrato é a pior das hipóteses. Aliás, em qualquer contrato, né, em qualquer prestação de serviço. O fato é que hoje a gente tem um grande problema, né? E eu acredito que nós temos que priorizar a negociação para com os credores. E os devedores, principalmente, devem tomar esse primeiro passo, né? Já iniciando as conversas, se não foram iniciadas, correr atrás de cada um dos seus respectivos credores. A questão da locação é a mais óbvia, né? Porque se a gente pensa num shopping, os shoppings estão fechados, o ideal seria aí o objeto para qual você contratou a locação, você está impedido de utilizar, você deveria ser impedido de pagar também, né? Mas isso não é... A lógica não é a realidade, infelizmente. Né? O correto é você tomar os devidos cuidados e correr atrás da negociação. Não tendo uma negociação viável, né, o ideal seria se valer do judiciário. O judiciário, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, ele continua funcionando, de home office também, mas com uma certa efetividade, né? Nós tivemos entre o final da semana passada para o início dessa semana, algo em torno de algumas liminares aí com relação à questão de suspensão ou readequação de locações, né? Pagamento de locações, verbas condominiais e assim por diante.
o mesmo vem se dando, ainda não judicializado, mas devidamente negociado, com a questão dos serviços tidos como essenciais, né? Quais deles? Energia elétrica e fornecimento de água e esgoto. E gás. E gás, né? O gás, aliás, eu não sei se vocês estão acompanhando o mercado, os consumidores finais mesmo, isso o Léo vai poder até me falar, os consumidores finais estão sofrendo muito com o aumento do gás para a última ponta da relação, né, do fornecimento. Mas voltando um pouco para a adoção dessas medidas, né, então, uma readequação do contrato ou até mesmo incentivar aí, entrar objetivando um encerramento do contrato e primando pela que o juízo possa interceder por uma conciliação, né? Não solucionado por nenhuma dessas formas, a empresa vai se ver numa situação de que ela tem muitas contas para pagar, uma garrafa d'água para atravessar o deserto. O posicionamento, o exemplo do Douglas foi perfeito. Como que a gente tem, o que a gente tem para fazer nesse ponto? Quando chega nessa situação, não é a ideal. A ideal é que a empresa se prepare, tenha uma perspectiva de melhora, o que nenhuma empresa hoje tem, né? Mas e tenha um planejamento antes de se valer de um remédio da recuperação judicial. Mas o remédio é amargo, mas vai ter que ser ministrado em muitas pessoas aqui, nas pessoas jurídicas, bem dizendo. A recuperação judicial vai ter que ser devidamente aplicada, né? E, da forma que a lei está, e também seguindo o que o próprio CNJ já fez uma recomendação na terça-feira passada, né? Onde prioriza a análise e decisão de levantamento de valores, né, de empresas em recuperação judicial. Então, pensemos aqui, a empresa tem um contrato vinculado com cessão de crédito ou cessão fiduciária de crédito, onde ela tem uma série de garantias ali dadas, um dinheiro que é um giro que garante a operação dela. O CNJ recomenda aos juízes se valerem dessa opção da recuperação judicial, né? O CNJ prorroga o stay period, né? O momento em que a empresa não pode sofrer execuções e constrições de ativos nesse período. Autoriza para as empresas já em recuperação judicial e que tenham o plano devidamente aprovado em cumprimento, a apresentação de um plano modificativo quando comprovada a diminuição da capacidade financeira em decorrência do Covid. Bem, eu não sei de vocês, mas os clientes que eu atendo, todos tiveram a capacidade diminuída por conta do Covid. Então, por óbvio, a apresentação... se você não tiver um supermercado ou uma farmácia, na teoria... Exato. Como você mesmo colocou, de 10 nichos de mercado, 8 estão em crise assim grave. Só do varejo. Isso que, assim, o próprio supermercado, só varejo. Se tiver maior demanda e não conseguir trocar as duplicatas dele, ele também vai sofrer. Ele também não vai conseguir pagar. O fornecedor do supermercado também vai sofrer. Esse bloqueio, essa trava do crédito, ela vai até no supermercado. Pode ser que ele pudesse faturar 30 e aí você chega e vai ter ali menos fornecimento do que precisaria. Vai chegar num ponto que ele não vai conseguir ter mercadoria lá na gôndola porque ele não tem crédito junto com o fornecedor. E aí ele vai ter que baixar as portas lá. Acho que esse ponto do aluguel vale a pena complementar. Eu tenho ouvido assim com alguns clientes muitas dúvidas. Eu vi que o Douglas falou um pouco como estanque de capital para o
o comerciante. O Vitor falou sobre o contrato de aluguel, mas eu vejo muitas dúvidas nos nossos clientes se é possível juridicamente a gente conseguir diferir o pagamento desses aluguéis, suspender o pagamento dos aluguéis. Apesar de ser algo que é muito falado na mídia, os clientes têm dúvidas sobre a possibilidade e a integralidade dessa questão, como que é visto juridicamente. A gente tem alertado, junto com a teoria da imprevisão, né, o artigo 317 do Código Civil, ele dá essa possibilidade, acumulado com 393, que é o caso fortuito ou de força maior, que é o caso da Covid, né, que é o caso da crise que a gente tem enfrentado, possibilita, e já existem decisões judiciais no Estado de São Paulo, jurisprudência pacífica, suspendendo o pagamento por 4 meses e diferindo esse pagamento durante esse período pelo período posterior até o ano que vem. Existem decisões de outros estados, no Paraná já e Distrito Federal, reduzindo com bastante relevância o pagamento desses aluguéis. Então, uma recomendação que o escritório tem feito para os seus clientes é fazer um comitê de gestão de crise para atuar de forma enfática, centralizada as energias e estancar receitas como o aluguel. É possível juridicamente, é embasado e já temos jurisprudência e doutrina nesse sentido. Eu acho que é bacana frisar, eu vi que é uniforme esse entendimento, mas é bacana frisar a questão jurídica e o embasamento, porque os clientes têm muitas dúvidas se na prática operacionaliza esse tipo de pedido, porque eles têm receio de serem despejados. Por incrível que pareça, eles têm esse receio, porque juridicamente é muito ambígua a relação quando você ouve falar, mas você não tem a precisão jurídica e nem um trabalho que envolva não só a questão de locação comercial, mas a questão tributária, trabalhista, de uma forma concomitantemente, de uma forma conjunta, num trabalho efetivo de gestão de crise. Inclusive, amanhã a gente está falando sobre as questões trabalhistas no webinar. O Rafael falará sobre a MP 936, que tem muito impacto para a gente estancar capital dos trabalhadores. Muito importante também. Doutor Leonardo, uma pergunta, então, vai como um leigo. Você acha que a gente vão conseguir executar? Imagina que eu não pedi hoje ajuda jurídica especializada, que já tem essas decisões, e eu decidi ali, caseiramente, tem uma pessoa que está acompanhando a gente aqui, falou que ele tem uma fábrica de rodas, eu decidi não pagar o aluguel. De repente eu não tenho um advogado tão hábil que na hora fez esse pedido. Você acha que eles vão conseguir executar o aluguel desses pedidos? Eles vão te negar. A priori eles vão te negar. Eles vão testar até onde você vai. Eles vão te negar, eles vão falar que você não tem esse direito. Tudo que eu estou falando aqui, o comerciante vai falar, poxa, mas eu ouvi no webinar falar que é possível, mas não é possível, porque eles me negaram e eles ainda colocaram condições para eu pagar sob pena de ter um despejo. Mas a minha pergunta é, você acha que os juízes vão despejar dessa época? Você acha que já tem projetos de lei nesse sentido que estão para ser aprovados? Tem um projeto de lei que não especifica exatamente a questão comercial, mas provavelmente a questão comercial vai na mesma linha. O projeto de lei 1179 de 2020, ele foi aprovado no Senado semana passada, ele fala sobre liminarmente questões domiciliares não poderão ter despejo até outubro de 2020. Existem projetos em conformidade na questão comercial locatícia que vão na mesma linha porque já há jurisprudência pacífica. No estado de São Paulo, suspensão do contrato. Em outros estados, minoração dos contratos. Eu acho que essa questão também extrapola até um pouco essas relações comerciais de estanque de capital para as relações de consumo. Quando a gente pensa nas relações de consumo, a gente pensa numa relação entre fornecedor e consumidor de forma desequilibrada, porque é um pouco da natureza dessa relação, pela hipossuficiência do consumidor e pelo próprio conhecimento do fornecedor de toda a cadeia produtiva e do fornecimento do produto ou da prestação de serviço. Nesse momento que a gente vive atualmente, o fornecedor ele é visto como uma parte vulnerável nessa relação. Ele é visto como menos o fornecedor de dinheiro, né? Que a gente estava falando. O maior exemplo que eu posso citar aqui, que acho que adequa bem essa relação, como ela é especial nesse momento, é no setor aéreo. Quando a gente pensa no setor aéreo, onde teve decisões dos estados de fechar fronteiras e as companhias não puderam ter o seu fluxo de operação em andamento e, ao mesmo tempo, instantaneamente tiveram que, de forma escalonada, devolver um faturamento que já era totalmente considerado como um ativo, ela se viu na beira de quebrar. Então, é o terceiro setor lá do cartão de crédito, depois disso é turismo.
Exatamente. O que o presidente fez? O presidente fez uma MP, a 925, em que ele deixou bem claro qual seria a diretriz para esse tipo de negociação entre as partes. Teria uma flexibilidade na atuação do fornecedor com o consumidor para você remarcar, para você reagendar essas passagens no período de 12 meses. Você poderia flexibilizar itinerário sem qualquer penalização para o consumidor com multas e você acabaria congelando um pouco essa relação para que... É o mesmo raciocínio do Covid, é um achatamento para que todo esse volume de reclamações, de contingenciamento, não explodisse e as empresas quebrassem. A normativa só teve em relação às aéreas, mas pelo princípio da isonomia, ela tem sido aplicada para todas as relações de consumo. Procon, Senacom, IDEC e o próprio judiciário, minorando muito as indenizações por danos morais, tem mostrado que o circuito judicial, o circuito da reclamação, da enxurrada de ações judiciais, não é um modelo adequado para as empresas. No entanto, as empresas não sabem disso. Esse comitê que a gente propõe para os nossos clientes é para agir de forma preventiva na renegociação dos contratos, de forma a reequilibrar essas relações e estancar um contingenciamento que pode ser enorme no futuro. Então, as relações consumeristas, quando a gente pensa em atividade, a teoria da atividade do risco do fornecedor, nesse momento atual não existe, pelo caso fortuito de força maior. Então, as relações têm que ser negociadas, tem que haver flexibilidade das partes e o fornecedor é visto como uma parte vulnerável. E o judiciário tem demonstrado isso. Isso é muito bom para o pequeno e médio empregador, não só na questão do locatício, ele consegue estancar capital, não só nas questões trabalhistas e tributárias, mas também nas relações de consumo. Perfeito. Eu acho que tem até um assunto interessante, só fazendo um vínculo aqui, a gente já pode seguir. A gente fala um pouco aqui de estanque de capital nessas áreas, que nem eu falei agora. Existem oportunidades que estão se criando. O Douglas falou de e-commerce no começo, e a gente vê o e-commerce nessas áreas principais, saúde, suprimentos, healthcare, crescendo de forma demasiada, tem até 300% de crescimento nesses segmentos, em detrimento de outros que estão diminuindo. Mas o e-commerce ele gera um novo modelo de negócio, tem um desafio enorme em relação à logística, né? Como que vai se dar a logística do e-commerce? Como que vai se dar a logística com os empregadores trabalhando no home office? E como que vai se dar a privacidade de dados dentro de um modelo de negócio que nascem hoje produtos e serviços que, originariamente, na concepção, a privacidade está embutida. A própria ferramenta do Zoom que a gente está usando hoje, ela se multiplicou de forma exponencial no último mês. Sim. E teve reclamações em relação a furos, a gaps, sobre privacidade, inclusive nós, nesse momento aqui. Então, como que vai ser a proteção jurídica desses novos produtos que as empresas estão investindo e que vão borbulhar no futuro? Então, quando pensa em LGPD, uma troca. Isso. Troca de faturamento que ninguém vai na farmácia e está vindo. E quando voltar, ele vai ter como organizar uma informação que é boa. A gente vive nos Estados Unidos o que o mercado chama de retail apocalypse, o apocalipse do varejo. O cara tinha aquela loja bonita, grande, para estacionar 1.000 carros na porta. Para você ter uma ideia, quando eu ia para Nova York em 2008, os hedge funds contratavam um satélite para monitorar o estacionamento, para ter ideia como vinha o balanço. Então, imagina uma loja grande como a Toys R Us, ele tem ali 800 lojas do Brasil inteiro, os Estados Unidos inteiro. O que o fundo mais queria era ter um imóvel daquele alugado para uma grande rede dessa, um fundo imobiliário, e o e-commerce matou esse cara. Então, a Amazon matou esse cara. Só que a Amazon, se você fizer uma relação preço-lucro que ela dá, o preço dela é totalmente fora de qualquer mercado. Ela é muito cara pelo pequeno lucro que ela dá. Então, mas ela vai ser a maior do mundo, ela domina o mundo, mas ela não dá dinheiro. Para a gente ter uma ideia, a nível Brasil, a B2W, que é Submarino e Americanas, se não me engano, em 2018, deu 1,8 bi de prejuízo. Fala, nossa, mas o cara é o líder do mercado. Se tá ruim para o cara que está no varejo real, que tá difícil competindo, ele tem que pagar o shopping super chique na zona X, boa no shopping, e o cara que manda da logística vindo de um lugar com incentivo fiscal, aquele cara também está tendo prejuízo. A gente não tem uma fórmula funcionando do varejo e fala, nossa, esse cara
vai muito bem. Talvez uns pequenos, nichados, mas, assim, de novo, nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, você comprar ação do Walmart era comprar ouro. Vai mudando, isso está mudando. Então, a gente tem uma mutação que hoje, talvez de todos esses mercados que a gente vai ver, fábricas, etc., o varejo é o mais complexo, não tem uma forma. O cara do online não sabe ganhar dinheiro, o cara do fundo compra, você vê uma Netshoes, abriu capital, derreteu, não dá lucro, o lucro é muito abaixo do esperado. A gente não tem uma fórmula acontecendo, alguém que, olha, tem aqui alguns caras do varejo que estão indo muito bem, porque hoje ele distribui X por um lugar lá, um warehouse na Califórnia. Não, o varejo todo sofre como um todo, sem Covid, sem crise. Agora, então, a crise vai agravar bastante essa situação. Só que eu quero colocar também um outro ponto aqui. A maior parte desses investimentos, e principalmente falando no mercado americano, acredito que isso em algum momento vai se refletir aqui no Brasil. Eles vão vir na forma de investimentos públicos, então investimentos em infraestrutura, redes de logística, grandes obras, porque é a teoria keynesiana que acaba aparecendo aí nessas horas. Isso não pode favorecer, num segundo momento, esses setores que eles têm uma dificuldade na distribuição? Pode. Mas isso vai ser para um setor, isso vai ser pontual. É difícil de você conseguir medir isso daí, mas realmente assim, mas o governo vai fazer então assim, vai estatizar ou vai privatizar o Correios e o Correios vai ficar competitivo. Você tem um monte de problemas aí de infraestrutura gigantes. Na verdade é uma desconstrução, né? A gente está vivendo um momento, uma quebra de paradigma, uma desconstrução, um momento disruptivo, né? Que novos negócios, novas invenções, inovações terão que ser articuladas, né? Exato, e o mundo não vai ser igual depois, né? A gente esperar voltar ao normal, não vai voltar ao normal, vai ser um mundo novo, né? Vai ser uma síntese, né? A gente está vivendo um choque da tese com a antítese. Sim. Tenho certeza que a análise depois das empresas em recuperação judicial depois dessa crise, ela vai mudar muito, porque muitas das empresas vão ter que se valer da recuperação judicial para ter uma continuidade, não só das suas atividades, mas como na manutenção dos empregos, o que é o mais importante, o que movimenta o varejo. Muita gente vai ter que recorrer à recuperação judicial como solução para poder depois negociar essa avalanche que vai vir de forma ordenada. Então, eu vou ter fornecedor, eu vou ter o cara do aluguel, esse aluguel entra agora, não entra. E se eu tiver que fazer uma redução, a gente falou que o FDIC, que era o provedor de dinheiro, está fechando 6 filiais. Como é que eu faço essa redução se eu não tenho dinheiro? Muita gente vai ter que recorrer à recuperação judicial, com certeza como alternativa, bem diagnosticado aí por um profissional capacitado, para poder botar a casa em ordem depois e devagarinho, tijolinho por tijolinho, voltar a alguma coisa que foi no passado. Agora, Douglas e Vitor, vocês falaram aí com um aumento de recuperação judicial no Brasil. A gente sabe que o judiciário ele também tem muitos gargalos, não é só uma questão aqui da infraestrutura. A gente tem capacidade, tanto de questão do poder judiciário, quanto em questão de profissionais capacitados no mercado para assessorar uma recuperação judicial, para absorver esse volume, essa avalanche que a gente está desenhando aqui nessa conversa? Na minha opinião, não tem para absorver o volume, porque é como se fosse assim, a área de recuperação de crédito de qualquer empresa ou de um banco, ela é 5% do negócio. A quebra é normal em qualquer negócio e ali tem um setor. Eu acho que a avalanche que tem, talvez vai ter muita gente ou menor que vai ficar desassistido. Com certeza, eu não acho que tem estrutura pronta. O doutor Vitor vai dar a opinião dele. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o judiciário ele não está, apesar do processo eletrônico, o judiciário não está pronto para esse número de demandas. E pior que isso, não tem profissionais, operadores do direito capacitados o bastante para atender tanta gente, assim, do jeito que nós temos. De 300 mil advogados que nós temos atuantes no estado de São Paulo, a gente consegue colocar em um grupo de 150 que atuam efetivamente no mercado. Então, tirando essas pessoas, realmente tem gente que
corre o grande risco aí de acabar se consultando com uma pessoa que pode colocar ela numa grande encrenca. É verdade. Tem que lembrar um fator. A recuperação judicial é espingarda de um tiro só. Ou você acerta e aprova o seu plano, ou se você não aprova seu plano, você quebra a empresa. Então, é um remédio amargo. Tem bem dado esse tiro. Ou você tem que colocar na mão de alguém que saiba manejar o instrumento, porque senão vai acontecer muito problema. Não vai ser difícil você ver profissionais na área sofrendo eventuais indenizações aí, porque não souberam lidar com o processo de recuperação judicial, com as novas mudanças. Eu colocaria isso aí não só na questão aí da assessoria jurídica, assessoria financeira, mas colocaria também na capacidade dos juízes, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, onde a gente tem um cenário já bastante sólido, né, de recuperações judiciais, no dia a dia a gente vê que às vezes acontecem decisões que elas não são tão ortodoxas. Fora de São Paulo, isso é bastante comum, mas só que a tendência realmente... Então, a gente vê uma falta, inclusive, de magistrados que eles conheçam aí a fundo a lei de recuperação judicial, os usos, né, os usos e costumes num processo de recuperação judicial, e que eles conheçam também a evolução desses processos, porque é importante saber o que acontece nos Estados Unidos, é importante saber o que acontece na Europa. Para você ver como é difícil, com os juízes especializados de São Paulo, você já vê algumas decisões difíceis, né? Então, imagina você praticar, e fora a hora homem do trabalho. Os juízes, eles têm uma capacidade intelectual e eles são humanos. Eles conseguem trabalhar de um horário até um certo horário. Mais do que isso, eles deixam de ser produtivos. Com esse número, nós teríamos que dobrar do número que nós temos aqui. Não sei se dobrar vai ser o bastante o número de varas especializadas em São Paulo. Tá? É verdade. Eu não sei se dobrar vai ser... Eles também vão ter que fazer a força-tarefa deles, como as empresas vão fazer forças-tarefas para poder segurar toda a demanda. Com certeza. Com certeza. Pessoal, eu vi uma questão aqui, um questionamento da Evelyn em relação ao contrato de locação no coworking, né? Se afeta alguma garantia. Aqueles exemplos que nós demos, eu e o Vitor, do diferimento, o próprio Douglas no início, eu não vejo qualquer diferenciação. Eu vejo onerosidade excessiva, né, que é o artigo 478 do Código Civil. Eu até vejo com bons olhos o coworking, porque há um compartilhamento de aluguéis. Então, se você pensar, o locador acaba tendo um prejuízo menor, dependendo da utilização dos outros locatários, que nem todos, provavelmente, vão suspender o seu pagamento. Então, eu vejo da mesma forma como uma possibilidade de suspensão dos pagamentos. Esse projeto de lei que eu citei, do Anastasia, ele, em 1179, ele entende que o começo da crise do Covid é 20 de março e ele acaba projetando até 20 de outubro. Então, dentro desse período, ou até inferior, um pouco inferior, de 6 a 4 meses, a suspensão é possível. Se caso a suspensão por completo, na sua integralidade, não for deferida, com certeza a minoração do valor ela é entendida com muitos fundamentos jurídicos, como eu disse no início. Então, eu entendo que o coworking ele é embasado no 478 do Código Civil, a teoria da onerosidade excessiva, e é possível ter também uma suspensão, desde que demonstrado a incapacidade da pessoa de ir para as recomendações do Estado e tudo mais. Bom, eu queria aproveitar e a deixa, então, Léo, a gente tem aqui algumas perguntas, muitas delas a gente, ao longo aí dessa conversa, a gente acabou já respondendo. Tem aqui diversas perguntas sobre onde conseguir descontar duplicata, como conseguir crédito,
Mas isso acho que ficou bastante claro aqui, né, Douglas? Tá bem difícil a situação, a gente não tem aqui uma resposta. Difícil. As poucas alternativas que a gente tem de desconto de crédito estão muito atreladas à credibilidade de alguém estar te assessorando. Então, no caso, a gente está na empresa e tem para quem pedir, mas está muito ligado à nossa credibilidade. Não tem uma dica, olha, vai na X, Caixa Econômica Federal, não tenho essa. A gente tem ainda algumas trocas de duplicata em projetos que a gente está rodando, a gente tem uma facilidade que está atrelado muito à nossa credibilidade como gestor da companhia. Não, você falou um bom ponto agora, que eu queria ver se todos concordam. Muitas vezes, uma empresa em dificuldade, ela tem um timing até ela aceitar que ela está em dificuldades e ela precisa de um assessor financeiro capacitado em reestruturar a empresa para poder ajudar ela. Tudo isso que está acontecendo agora é muito recente. A gente está falando aí de coisa de 2, 3 semanas, desde quando essas medidas de restrição começaram a entrar em vigor. Uma empresa que ela tem a necessidade de descontar duplicatas e ela não tem um assessor financeiro, vocês entendem que se ela demorar muito para ter esse assessor financeiro, ela pode dar um tiro no pé, porque eventualmente não vai ter um acesso aí ao mercado, ou seria realmente o momento já de pegar o telefone e começar a ligar para assessorias financeiras e tentar eu faz 10 anos que a gente, ou 12 anos que a gente faz recuperação judicial, eu uso uma brincadeira que para quem quer recuperação judicial na escola? Para um aluno ali 4,5, 5, a recuperação na escola. O aluno vai passar de ano e vai funcionar para ele. Aluno nota 0 já repetiu. Então, se você acha que a recuperação judicial ou que buscar um assessor é a tua última opção, na hora que for a última opção, não serve mais. A gente brinca, a gente faz reestruturação e não ressuscitação. Então, aluno nota 0 já chegou num ponto. Então, assim, eu vou esperar, Deus me livre, é uma doença, ficar aqui um tumor, uma bolona gigante para eu ver que é a última opção, eu vou no médico. Então, eu senti uma dorzinha e falo, puxa, eu não sou médico, né? Eu vou procurar uma assessoria financeira, um advogado especializado, para ver se me dá um... Ele pode falar, olha, não é teu caso. E muitas vezes a gente fala, não é teu caso, você não vai precisar. Hoje, eu acho que essa crise vai dar um estralo nas pessoas. Está todo mundo apavorado. Então, se está todo mundo sem saber o que vai acontecer, acredito que isso acontece, mas numa situação normal de temperatura e pressão, realmente é difícil. Realmente o cara tarda, fala, puxa, se eu tivesse conhecido vocês 1 ano atrás, 6 meses atrás, perdi dinheiro, vendi casa da praia, botei na empresa e se tinha um buraco, sugou o buraco, sugou minha casa da praia. Então, ele continua fazendo maus investimentos, que era o que ele já vinha fazendo. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando que não tem crédito de FDIC, existem ainda algumas linhas de crédito, por exemplo, com imóvel em garantia, que a gente tem acesso. Então, é a hora de o cara quer apostar na empresa, vai usar o imóvel. Então, só que o que tem? Um assessor financeiro vai trazer uma inteligência, uma caixa de ferramentas de estruturas e onde fazer. Eu já tenho todas as estruturas, porque não faz com imóvel assim, assim, assado. A gente tem feito muito agora um modelo que a gente tem um investidor nosso, do nosso fundo, a gente está fazendo operações de sale leaseback. Eu vendo imóvel para virar locatário e usa esse dinheiro, mesmo tendo uma operação possível de recompra ali na frente. É uma operação que vai sair muito agora, vai funcionar muito. Então, às vezes eu vou fazer uma operação inteligente. Mas se eu sou um empresário ali sozinho, aqui perguntando para a gente, onde eu vou arrumar um investidor de sale leaseback? Ou então, o assessor financeiro também dá acesso a esse mercado e às soluções. Bacana, bacana. Outra pergunta aqui que fizeram é se esses resgates que os investidores fizeram dos FDICs, eles estão indo para ações. Isso é difícil saber, né? A bolsa subir não necessariamente significa um volume maior de investimentos na bolsa. A gente tem visto que o volume ele não está alto, a volatilidade está alta. Mas eu acho que a pessoa que colocou aqui eu não vi, mas realmente a bolsa não é a solução agora. Muita gente quer, e aí depois vamos ver se não vai ver um tipo plano Collor, mas muita gente quer ter a liquidez. Se demora e eu tenho um monte de investimento, tenho 10 milhões de investimentos, mas se eu precisar, eu consigo tirar? Então, eu quero aqui 1 milhão, 2 milhões na minha conta corrente para eu abrir o aplicativo do banco e ver que tem na conta, para eu pagar a conta, etc. Eu não sei se é o caso de mudar para uma ação ou mudar de investimento. Eu acho que é o caso de ter liquidez a acesso hoje. Agora eu consigo fazer uma TED para uma coisa que eu precisar. Eu acho que é mais isso. A Viviane, uma parceira nossa que colocou aqui,
ela está falando que também tinha que ter CND em algumas coisas em acesso ao BNDES. Então, mais das metades das empresas que estão em dificuldade já não tem certidão negativa de débito. Então, o governo ainda quer que você esteja em dia com o governo para ter acesso a esse dinheiro. Ela realmente está certa. Assim, poucos têm isso e no olho da crise, quem que vai ter essa CND para ter esse acesso a esse dinheiro? Nesse ponto, eu queria até ver a opinião do Vitor Ferrari, porque a CND, ela é requisito, às vezes, em coisas que a empresa ela precisa de ajuda e, obviamente, se ela precisa de ajuda, ela não tem a CND. Então, é uma coisa que não tem muito nexo. Isso, inclusive, na questão aí de algumas obrigações para a empresa entrar em RJ, é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência. O Vitor, você acha que isso aí, pela via judicial, poderia ser, de uma certa forma, flexibilizada? Aí você teria que se valer do processo de recuperação judicial, ter o teu deferimento do processamento deferido pelo juiz, né? E depois disso, no despacho de deferimento do processamento, o juiz afasta a necessidade de apresentação de CNDs para a realização das operações normais da empresa. Cabe aí a gente vincular o pedido para o fornecimento do crédito vindo do crédito oficial, crédito do Estado, né? É uma forma? Pode ser uma hipótese? Sem dúvida, a gente pode tentar trabalhar dessa forma. É comum? É corriqueiro? Não, é inédito. O que a gente vai experimentar daqui para frente uma série de decisões inéditas. Por isso que cabe aí a experiência de quem vai ver o ponto aonde a empresa precisa mesmo. Aonde você vai conseguir crédito, como você vai conseguir crédito, que pedidos você pode fazer, seja de forma administrativa, seja de forma judicial, né? Então, realmente é uma das hipóteses. Em todas as recuperações que eu atuei, todos os juízes sempre afastam a CND, a apresentação de CNDs para as operações da empresa, né? Tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa que contratava diretamente com o poder público, e ele não só afastou a necessidade de apresentação das CNDs, para ela contratar com o poder público também, entendeu? Então, ela poderia continuar com as atividades ali, por conta mesmo tendo problemas de não saindo CND, né? Tá? Bacana. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para o Leonardo. Ele traz aqui, as medidas trabalhistas e fiscais de alívio temporário de caixa parecem ser insuficientes para a manutenção do varejo pelos meses em que haverá impacto decorrente do Covid-19. As negociações com fornecedores e aluguel, com base na teoria da imprevisão e onerosidade excessiva e força maior, deve seguir de qual forma? Negociação direta seguida de notificação? É ação judicial? Você consegue detalhar qual que é o procedimento para isso? Eu acho que esse caso vai um pouco de encontro até com o que a gente estava falando aqui, no exemplo que o Douglas falou. O Douglas deu um exemplo que eu acho que, acumulando um pouco do que eu falei sobre a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, vai muito de encontro. Provavelmente vai ter uma negativa porque o comerciante, o locatário, ele vai tratar diretamente com o administrador do condomínio, com o administrador ou com o próprio locador, né? E ele vai ser uma reação natural negar, porque ele também está pensando nas dificuldades, ele está projetando o que vai acontecer, muitos deles vivem com essa renda, então negar é um filtro, é uma barreira natural. Como que você vence essa barreira? Eu acho que a pessoa que fez a pergunta, ela delimitou até certos procedimentos que eu concordo que são adequados. Você vence pela tentativa amigável, que é esse primeiro contato, você vence com a formalização de uma notificação judicial, e aí, extrajudicial, desculpa, e aí a formalização de uma notificação que contém um logo de um escritório de advocacia perante o locador ou administrador,
é bem forte, porque ele vai pegar esse documento e ele vai analisar provavelmente com o jurídico dele, porque ele não vai saber qual que é a dimensão, qual que é o perigo que ele sofre em relação a isso. Então, a partir do momento que você começa a se comunicar diretamente com um advogado, a relação começa a fluir de uma forma à resolução, seja pela via amigável, seja pelo exaurimento da negociação pela notificação extrajudicial, ou mesmo com a entrada de um pedido judicial, um pedido liminar para suspensão dos contratos e, no caso, o diferimento do pagamento desse interim, sejam 4 meses, seja até outubro, em conformidade com o projeto de lei 1179. Então, o primeiro procedimento é o contato amigável, a formalização desse contato extrajudicial por meio de uma notificação assinada por advogado, para que a comunicação seja direta com o advogado, e se caso a relação entre os patronos não seja exaurida numa negociação amigável, o pleito judicial com pedido liminar imediato para suspensão, sem que, com a abstenção, pedido liminar, abstenção de qualquer prejuízo, uns órgãos com a inserção do nome do locatário nos órgãos de proteção ao crédito, seja Serasa ou protesto de títulos nos cartórios respectivos. Então, eu delimitaria como as fases e os passos a serem seguidos. Dentro desse comitê de contingenciamento de crise que envolve outras áreas também, não só a área imobiliária, a área civil, como outras áreas para conseguir estancar capital e gerar receita para o comerciante locatário. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui que acho que é voltada para mim e para o Douglas, né? Ele pediu aqui para fornecer uma previsão quando a linha de crédito, que foi editada aí na MP 944, né, que é do pagamento das folhas, estará operacionalizada. Assim, ela já está operacionalizada, o dinheiro ele já está liberado, tem a fonte aí do custeio, os recursos são via Tesouro Direto, né, que vai ser a origem. A Febraban, ela inclusive editou as regras que os bancos eles têm que seguir para poder aderir a ter acesso a essas linhas de crédito. Agora, a questão de ter acesso da empresa realmente poder pegar esse dinheiro, ela na verdade, ela ter acesso a um banco que aderiu. E aí a dificuldade é saber quais bancos que aderiram a essa linha de crédito. Eu li algumas matérias aqui que o Itaú, né, o Itaú Unibanco, ele aderiu. Não sei qual vai ser a facilidade de contratação, é uma coisa que eu realmente não tenho notícias aí, não sei se o Douglas sabe de alguém que tentou pegar esses créditos. A gente já tentou pegar os créditos para alguns poucos clientes, a gente está fazendo isso, e às vezes ele fala, assim, o Itaú Unibanco vai poder fazer esse anúncio que vai fazer, o gerente ainda não sabe como é que operacionaliza, não chegou para ele ainda. Então, e de novo, e na hora de fazer esse acesso, como vai ser? Tem uma análise de crédito, vai demorar, ele vai pedir garantia, ele vai pedir a CND, cada um vai ter uma dificuldade aí. Acho que o resultado é que a gente realmente vai ter, o acesso de novo vai ser restrito. Enfim, essas questões aí operacionais, a gente já viu, acho que já viu de tudo nessa vida, mas sempre tem espaço aí para um pouco mais de criatividade, né? Nessas horas acho que a gente vai começar a ver tela do internet banking dando pau, telefone não atendendo, gerente fazendo papel de não sabe nada. Ele manda mensagem, ele fala, tô com Covid. Me ligue em uma semana. É verdade. Mas, enfim, o cenário realmente hoje é esse. Eu acho que a questão aqui é, como eu comentei lá atrás, né, no início, essas medidas elas estão sendo atualizadas diariamente. Eventualmente, tendo aí uma piora nos números, e isso é um outro tema que eu acho que também é importante, não sei se o Douglas vai concordar, mas hoje a nossa visão é uma visão que ela é muito enviesada com projeções e com notícias da imprensa, porque os nossos dados aqui, eles são dados que estão defasados já, eles não têm um reflexo empírico, né? Isso aqui são bases em projeções. Então, eventualmente, a gente tendo dados realmente de fato, mostrando uma retração forte, que nem os dados que são vistos lá nos Estados Unidos, de pedidos de auxílio-desemprego,
retração da indústria, a hora que a gente tiver aqui no Brasil dados do mercado brasileiro mostrando um aumento eventualmente no desemprego, no fechamento de empresas, numa retração do PIB, é possível que o governo ele queira colocar mais garantias. E com as garantias do governo, é evidente que o crédito ele vai chegar de uma forma mais fácil para quem precisa. Acreditem ou não, o número de recuperações judiciais diminuiu do ano passado para cá. O ano passado já tinha sido menor, nesse período, tá certo que a gente está num período muito recente de crise, mas o número de pedidos de recuperação judicial diminuiu, acho que 8%, comparado a 2019. Né? Isso é um dado que saiu hoje, né? Só que, em contrapartida, também um dado que foi fornecido hoje, depois da assinatura do Lewandowski com relação ao acordo, os acordos individuais de trabalho, 7 mil acordos já haviam sido formalizados, né? De contratos de encerramento ou repactuação de contratos de trabalho, né? Onde o Lewandowski decidiu que o contrato deveria passar por um acordo pelo sindicato. Mas esse é um tema trabalhista, mas serve para colocar um número. A gente tem nos Estados Unidos essa visão muito mais ampla, muito mais online do que aqui. A gente demora para processar a informação. Bacana. Tem uma última pergunta aqui, que, bom, não sei se de certa forma a gente já respondeu ela, mas ela questiona como que os profissionais que atuam no mercado de RJ vão atender a avalanche de empresas. Acho que isso aqui a gente chegou a comentar, né? Eu acho que, assim, profissionais que estão posicionados já nesse mercado, eu tive um call hoje mais cedo, fizeram até uma analogia, né? Muitas vezes, numa pescaria, você está lá pescando peixe, aí vem um peixinho magro, você devolve o peixe. Então, quem tem os recursos aqui, que no momento de, vamos lá, escassez de profissionais, escassez de crédito, eu acho que quem está posicionado já nesse mercado vai, de certa forma, poder ter um critério maior com relação ao cliente que vai atender. Vai ter que ter algum tipo de filtro, é verdade. Vai ter que ter algum tipo de filtro. E eu acho que, pela pergunta a ele, se tem uma avalanche estrondosa, se é verdade e tem como atender, talvez não tenha como atender todo mundo. E aí foi o que eu falei, talvez o pequeno, que tem menos acesso, ou que ele não vai ter um dinheiro para pagar, talvez vai ser um filtro de seleção natural. O peixinho, de novo, ele não tem, talvez, o menor. Então, eu não acho que tem também pessoal capacitado para atender todo mundo. O que vai acontecer, a gente vai conseguir atender um, atender o outro, depende do que é, mas eu não acho que todos vão ser bem atendidos, do mesmo jeito que ninguém tem crédito. Então, essa escassez, ela vai ser uma... Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente está falando de varejo, o doutor Leonardo falou. Imagina uma senhora que o marido morreu e ela vive de 10 alugueizinhos que ela tem de lojas na rua. Ela não tem nada a ver com varejo, ela é uma dona de imóveis. Só que a renda dela vem, que ela é aposentada, vem da renda daqueles imóveis. Como vai fazer? Então, desse do varejo, esse desdobramento, isso vai muito longe, entendeu? Então, assim, de todos os tipos de coisas dessa crise, a gente vai sofrer e vão ter. Então, não vai ter uma solução boa para atender todo mundo. Alguns vão ter acesso, vão ser bem assessorados, e muitos não vão fazer ali com o jurídico interno, que nunca fez uma RJ na vida, vai copiar uma coisa da internet. Vai ter muita gente fazendo caseiro, mal feito e tendo problema. Vai fazer parte do ciclo aí. Muitos também podem se valer aí de famoso no mercado, o termo chama concordata branca, né? É um enrolar a dívida, né? Você vai repactuando, você vai controlando, fazendo a contenção dos seus credores por medidas judiciais, medidas paliativas, que possivelmente vão aumentar o seu passivo, porque você vai ter uma segurança durante um certo período para você ter uma alavancagem futura. Mas, Sim. Ou você, em algum momento, ou você vai entrar com a recuperação judicial
após se capitalizar, após ter uma previsão de crescimento, ou você vai continuar com essa repactuação até chegar no momento em que a gente vai estar, a empresa vai falir, ou vai ter uma efetiva renegociação, aí, principalmente das instituições financeiras. Com relação a esse ponto, só para finalizar aqui, existe um projeto de lei que vem ganhando força no Legislativo, né? Ele está na Câmara hoje, um projeto de lei que é o 1397, né, de 2020, e é uma réplica de um projeto de 2005 que previa modificar a lei de recuperação judicial logo que ela saiu, né? Mas só que, para o momento, ele encaixou, né? Então, ele pretende que para os próximos... O projeto tem 6 premissas básicas, né? Onde, por 90 dias, todos os planos de recuperação judicial ficam suspensos e não se compromete o cumprimento do plano por conta disso, né? Dentro desses 90 dias, as empresas em recuperação judicial poderiam apresentar um aditivo ao plano, né? E levar esse aditivo para os credores, para uma nova votação. Os planos de recuperação extrajudicial, eles não mais necessitariam de 3/5, né? Eu não sei se todos sabem aqui o que é uma recuperação extrajudicial, é uma negociação bem feita com os credores, mas necessitava de 3/5, no mínimo 3/5 de aprovação dos credores. O projeto prevê que você precisa só de um quórum por maioria simples, ou seja, 50% mais um credor, né, para sua aprovação e homologação perante o judiciário. A recuperação extrajudicial não envolve nem créditos fiscais nem trabalhistas, né? Esse é um outro ponto que não é modificado, tá? Ela, no meu entender do projeto, esse é o ponto mais controvertido e que é o mais difícil de se passar por conta da pressão dos bancos, né, que seriam liberados em favor do devedor um montante de 50% de valor recebível anterior ou posterior do pedido, independente da natureza da garantia. Ou seja, a empresa que se financiou com novas linhas de crédito, dando duplicatas, mantendo um caixa ali ativo, poderia se valer do levantamento de 50% daquele valor garantido, dado em garantia, em giro, para a atividade empresária, né? Sendo que essa garantia seria recomposta nos próximos 36 meses, né? Ficaria revogado o artigo que fala que o pedido de falência ocorreria a partir de 40 salários mínimos, ou seja, hoje algo em torno de R$40 mil, ou um pouco mais, passando que os pedidos de falência só seriam decretados para empresas que devessem mais de R$100 mil, né? E mudando as regras da recuperação de microempresas e empresas de pequeno porte. E também, assim, no meu ponto de vista, não vale para micro e pequenas empresas se valer da recuperação que consta na lei, porque o parcelamento era de 36 meses. Aqui joga um parcelamento especial, a recuperação especial de pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, para 60 meses. Né? Então, esse é o projeto que vem ganhando força aí no mercado, né, no legislativo. Parece que tem um maciço interesse na aprovação desse projeto. Né? Esse projeto ele teria uma validade até dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, afetaria as empresas que aprovarem um plano até lá, ou que já têm um plano aprovado até lá. O que seria, se a pessoa distribuísse hoje uma recuperação judicial,
ela poderia se valer também desses benefícios, mas só que o sucesso dessa lei aqui pode alterar a lei de forma definitiva, porque há um projeto antigo, né? Há um projeto anterior que trata disso para a modificação da lei como um todo, e não só em razão do Covid. Muito bom. Acho que a gente está chegando aqui já no nosso limite do webinar. Queria deixar aí um espaço para cada um falar alguma consideração final sobre esse tema. Eu sei que é um tema muito extenso e muitas pessoas realmente, eventualmente, aí têm dúvidas muito específicas. Mas, de qualquer forma, como a gente sabe, o varejo ele está sendo constantemente penalizado. Cada dia de portão de loja fechada, de porta baixa, é um sofrimento para o empresário, né, que montou uma loja, que tem um estoque ali parado. Então, se vocês tiverem alguma consideração final, tanto para dar algum conselho aí rápido, quanto uma mensagem de esperança, eventualmente. Eu acho que se ratificar um pouco esses pontos que a gente elencou sobre a relação do consumo, a negociação que pode se fazer hoje, no caso, o contexto ele não é igual dentro de um conceito de uma relação de consumo originária, onde a parte consumidora é hipossuficiente e a vulnerabilidade está 100% com o consumidor, né? O fornecedor ele detém direitos nesse momento, ele está embasado juridicamente para pleitear essa equiparação e para conseguir reequilibrar o contrato, né? Acho que estancar capital é o ponto cerne dos empreendedores, dos médios empreendedores. Aluguel é um ponto fundamental. Eu acho que também inovação, LGPD, privacidade. Eu acho que todos os temas dá para a gente depois derivar em webinars mais específicos para a gente aprofundar. Eu acho que foi uma visão bacana, geral, um pouquinho do segmento financeiro, um pouquinho das recuperações de crédito judicial, das concessões de linha de crédito, a visão de consumo, a visão de negociação contratual, mas eu acho que dá para a gente aprofundar em determinados temas e conseguir pormenorizar questões jurídicas e questões de direcionamento dentro desse comitê de crise que o escritório atua. Queria agradecer a todos vocês também pelo rico debate, prazer conhecer o Douglas aí que eu não conhecia, e um abraço a todos. Prazer. Eu acho que no meu ponto, o que a gente pode falar para todo mundo que está assistindo aí, a mensagem é para tentar buscar ajuda e lembrar que não tomar atitude nenhuma também é uma decisão. Então, eu sei que meu carro vai bater na parede, se eu esperar, não frear, não olhar, vamos ver se vai bater mesmo. Eu acho que a gente tem que procurar ajuda, se pesquisar, olhar, ler, tá mudando muita coisa todos os dias. Não é porque eu vou ler a receita de bolo ali que eu vou conseguir fazer o bolo sozinho, como o doutor advogado vai fazer, como o consultor vai fazer, mas tentar buscar uma ajuda, algum tipo de orientação. Isso pode ser, às vezes, com um amigo, com alguém que é mais do mercado do que eu, pedir conselhos. Pega hoje 2, 3 mentores, caras que podem te dar um conselho. Tá todo mundo em casa, nem sempre totalmente ocupado. Pode me dar 2, 3 conselhos, alguém que eu tenho acesso. Eu acho que hoje é a geração da gente buscar informação. Então, essas informações hoje vão conseguir deixar o cara tomar uma atitude melhor para ver esse momento dele. E agradecer a todos aí pelo convite, foi muito legal o debate. Bem, da minha parte, eu acredito que a melhor coisa nesse momento é se pautar com bom senso, né? Pensar, respirar, ver quais são os próximos passos, o que dá para ser feito, entrar em contato com seus credores, com seus devedores, negociar, repactuar, tudo da forma correta, formalizando, fazendo aditivos nos respectivos contratos, consultando os profissionais corretos para que todos nós não tenhamos problemas lá na frente, né? Então, o ideal seria sempre acompanhado de um advogado, fazer essa negociação, essa renegociação, não deixar que o ânimo e o ímpeto de empresário
investidor e empreendedor, tome as rédeas agora, seja precavido, contrate um profissional, seja um profissional na sua área financeira, seja um profissional na sua área jurídica, contrate esse profissional e saiba, esse é um investimento que vale a pena para o futuro da sua empresa. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito aí o contato e aguardo para que esse encontro ocorra pessoalmente em poucos dias. Todos esperamos isso, Vitor. Quero agradecer ao Leonardo, Vitor, aí pela presença. Eu sei aí que a correria, enfim, de todos é difícil, mas só que todo mundo se preparou muito bem. E quero agradecer, em especial, o Douglas, que tem aí um dia super corrido e disponibilizou esse tema para compartilhar o conhecimento, as experiências dele, são bastante relevantes e iluminaram bastante aqui o nosso debate. Douglas, muito obrigado pela sua presença e reforço o que o Vitor falou. Acho que essas conversas elas têm que acontecer realmente num curto espaço de tempo. A gente está torcendo para que elas virem presenciais e a gente possa trazer todo mundo que estava aí de audiência para um debate presencial. Isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.